Olá, tudo bem com vocês? Quero agradecer, meu muito obrigado por cada um de vocês que já se inscreveram no meu canal. Muitíssimo obrigado. Continue compartilhando esses vídeos. Deixe seu like, deixe seus comentários. Hoje eu vou estar abordando um assunto que está em alta, de enorme relevância, que é sobre o narcisismo. Eu vou estar trazendo uma análise do narcisismo no ponto de vista científico, mas especialmente no ponto de vista teológico, tá bom? E o que é o narcisismo? Porque ultimamente este conhecimento ele tem se expandido sobre o narcisismo, porque antes isto causava muito sofrimento no ser, porque muitas das vezes a pessoa não entendia como é que aquela pessoa se comporta daquela maneira. E agora, com o conhecimento que nos é colocado, que nos é apresentado pela ciência, nos deixa mais calmo, porque a gente já começa a entender, compreender o outro ser, tá? Então eu quero usar, como cientista, eu vou trazer uma fala que para mim ela é uma referência. Gosto muito desta mulher, doutora Ana Beatriz, ela é psiquiatra e conhece este assunto como ninguém. Tem muita gente boa, mas eu vou abordar no ponto de vista da ciência, trazendo as falas da doutora Ana Beatriz, tá bom? Então, o primeiro, o que é narcisismo? O narcisismo é um transtorno de personalidade que causa muito sofrimento ao outro. É uma maneira de ser. O narcisista quer que todos o admirem, aplauda e que todos sejam seu fã. O narcisista, ele ou se considera um Deus. Isto que ele é. Ele se considera um ser acima do bem e do mal, que nunca precisa pedir desculpa, porque ele tem razão em tudo. Pensa em um ser. Você conhece alguém assim? Se você conhecer, deixa teu comentário. Aquele que não pede desculpa nunca, que é sempre muito bom em tudo que faz. Se for do contexto religioso, só quem canta é ele. Ah, não canta bem, essa música não é assim, é assim. Se ele tocar, tá tocando tudo errado, não é assim, tá errada essa nota. Sempre ele sabe mais que o outro, sempre ele entende mais que um outro. Ele é um mini Deus. Ele se acha tão Deus, tão Deus, tão Deus, que qualquer coisa que aconteça com este ser, ele bota a culpa no outro, ele faz o outro se sentir culpado, porque ele se acha acima do bem e do mal. É horrível conviver com este ser narcisista, tá? Segundo a doutora Ana Beatriz, diz que eles têm prazer de ser assim. Por que que eu estou de volta com este assunto? Sabe por quê? Porque eu vejo em nosso contexto muita gente com esta dificuldade, que não entende o seu cônjuge, não entende o seu filho. Por que que ele age assim? E muita gente, muitas mulheres com sofrimento terrível de 40 anos, de 50 anos, e esperando. Muitas olham para o céu e dizem assim: Deus, por que que o meu cônjuge não muda? Deus, por que que ela não muda? É muito difícil para a pessoa. É horrível. Essa pessoa
ela quer ser admirada, quer ser idolatrada, quer ser aplaudida, quer ser o centro das atenções. Em qualquer lugar que ela vá, ela tem que ser quem esteja na passarela. Ninguém pode estar na passarela senão ela. Ninguém pode ter um benefício, porque aquele benefício era para ser dela, porque ela é que é digna. Então, o narcisista é uma pessoa muito difícil de lidar. São os verdadeiros sugadores de energia. Eles são, como diz o cientista, verdadeiros vampiros. Aí você diz assim, irmã Dilma, e por que não muda? Por que não muda? Porque ele gosta de ser assim. Ele tem prazer em ser idolatrado, tem prazer em que todos estejam do lado dele aplaudindo. Ele é digno de todos os aplausos. Se ele pudesse se intitular, ele dizia que ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Deus dos Deuses, que ninguém bate com ele, ninguém está ao nível dele. Todos são os seus súditos. Olha que tipo de pessoa é o narcisista. E ele é tão ele tem algo assim pessoal dele tão terrível que ele faz a outra pessoa sofrer ó, psicologicamente, desprezo. Pensa numa pessoa que ele despreza o seu parceiro, ele se vinga com o silêncio, é característica do narcisista. E ele nunca pede desculpa do erro. Ele diz, aconteceu isso porque você fez isso e você é o culpado. Segundo a doutora Ana Beatriz, o narcisista, eles são extremamente pessoas traidoras. Se eu fosse usar uma linguagem teológica, pessoas adúlteras. Elas têm prazer em trair. Elas se deleitam, sabe por quê? Porque elas têm prazer em sempre ter uma vítima que ele seduz, ele conta uma história de super-herói ou se vitimiza e aquela pessoa que ele quer que seja a sua próxima vítima se encanta, se apaixona por aquele semideus, porque no início de uma relação, este narcisista, ele chega como salvador da pátria, chega como um deus grego. Uau, encontrei a pessoa da minha vida. Só que depois que ele faz aquele cerco, que ele traz para perto, que ele conquista, ele começa a fazer o outro ou a outra uma massa de manobra, trazendo sofrimento. E ele se justifica bonito. Tem homens que dizem assim, ó, eu vou arranjar outra, sabe por quê? Porque você está doente. Você não serve como mulher. Para que eu quero uma mulher que só vive doente? Como também tem mulheres narcisistas que diz a mesma coisa. Você é incompatível comigo e trai. Mas não é porque tem compatibilidade, é porque tem prazer em trazer o sofrimento para o outro ser. Tem mulheres, sabe, que como disse uma amiga esses dias, ela disse para mim, Dilma, eu me arrependo. Eu deixei tanta gente sofrer, eu também. Teve mulheres que eu aconselhava que chegou até morrer na mão daquele narcisista terrível. Porque uma característica são extremamente suvino. Dentro de casa, suvina tudo, se possível for até comida. Mas lá fora, ele é o Papai Noel, realiza sonho, realiza desejo, ajuda todos e tudo. Na casa para ele não tem muitas vezes, nunca tem dinheiro, nem para comprar uma bisteca. Mas lá fora ele compra um quarto de boi, chama os amigos e dá uma festa, um churrasco. Para quê? Para causar sofrimento à esposa, para causar sofrimento à família e ainda se justifica.
por que que ele está fazendo aquilo ali. Ele nunca pede desculpa, nunca. Eu ouvi uma fala que eu fiquei encantada, da doutora Ana Beatriz. Ela disse que nós, os seres humanos, nós nascemos aqui na Terra e vamos evoluindo, vamos crescendo. Mas o narcisista, ele perdeu o tempo, porque ele não evolui. Por quê? Porque ele não aceita conselho. O conhecimento sempre é o dele, que é o melhor. Se ele dirigir, ele é o melhor motorista. Se ele toca, é o melhor tocador. Se ele é o pastor, é o melhor pastor. Se ele é o médico, ele é o melhor. Qualquer coisa, qualquer função na sociedade que este se ocupa, ele é o melhor, trazendo problemas, angústia de toda a natureza para aquele que convive com ele. Isto é muito difícil. Graças a Deus que hoje nós temos pessoas maravilhosas trazendo este conhecimento para que nós possamos lidar com este ser. Mas que nada justifica morrer na terra sendo vítima de um abusador ou de uma abusadora, que são isso que eles são. São pessoas que abusam psicologicamente. Muitos têm até um traço de psicopata, trazendo dor à sua vítima, e tá tudo bem, tá ótimo, tá maravilhoso. O importante é o deusinho ser feliz. O outro não está nem aí. Por quê? Porque ele é feliz com o sofrimento do outro. Isto é que ele se realiza. Aí se você me dizer assim, irmã Dilma, e Deus? Deus não muda? Olha, Deus ele pode mudar, transformar qualquer ser humano. Mas esse ser humano tem que desejar a mudança. O narcisista, ele não deseja. Quando eu vou dar um aconselhamento que eu percebo que este caso é um caso de narcisismo em uma família, eu sempre vou para o início de tudo, Jardim do Éden, aonde Deus diz para Caim: Caim, o mal bate à tua porta. Caim ficou com inveja de Abel e intentou matá-lo. E o Senhor disse para ele: cabe a ti dominar. Então Deus, ele só pode mudar se a pessoa quiser. O narcisista é muito difícil, porque ele tem prazer em ser. Ele é mentiroso, ele é invejoso. O prazer dele é causar mal para aqueles que estão perto dele. Ele não está nem aí, ele quer o que? Aplauso, ele quer status social, ele não está nem aí qual o sofrimento que ele está causando. Ele tem prazer, ele fica como se ele ficasse revigorado com o mal do outro. Ele tem prazer nisso. Eu gosto sempre de dizer que o narcisismo, o primeiro deles provavelmente foi Lucifer. Porque quando ele viu Deus no sublime trono, que ele era o anjo lindíssimo, que era responsável pela adoração, ele disse: não, eu vou fazer o meu trono acima das estrelas. Vou estar acima, ele queria estar acima de Deus. Porque inveja, o desejo. Então, ele foi expulso de lá para cá e causa problema até hoje. E hoje, esses narcisistas são verdadeiros fantoches do diabo para parar a obra boa de Deus. Os narcisistas, eles fingem ser bom. É muito difícil, até só um profissional para diagnosticar, porque conhece, porque a esposa de um narcisista, ela contar para uma pessoa: olha, o fulano, ele me agride psicologicamente, ele suvina comida para as crianças, ele é muito ruim. Ninguém acredita lá fora, sabe por quê? Porque lá fora, esse que assovina em casa, lá fora ele é excelente. Ele é de maravilha. Ele mata e faz tosquia as ovelhas, faz banquete extraordinário lá fora. Semelhante, sabe quem? O Nabal. O Nabal, quando o rei Davi mandou pedir para ele um pouco de comida, ele disse: quem é ele?
Quem é ele para me dividir a minha carne com ele? Muitos são os que fogem e não mandou nada. E fazendo festa, farra, muito vinho, muita comida. Se o Davi fosse contar ali para aquele monte que estava na festa com ele, ninguém ia acreditar, não. É muito difícil. Só que tem o conhecimento da psicologia, da psiquiatria, ou convive com o narcisista. Os terapeutas, sabe o que eles dizem? Eles dizem assim, olha, foge, corre, antes que te mate, porque não tem jeito. Sabe? E, infelizmente, isso é muito cruel de dizer. A pessoa, um ser humano que tem prazer de causar mal para a esposa, tem prazer de humilhar o filho, de causar problemas terríveis, ainda diz, não fiz nada, eu dou o melhor de mim, eu sou inefável. Sabe, isto é horrível, horrível para quem convive, é horrível mesmo. Este ser, ele tem uma habilidade de fazer a sua vítima se sentir culpada do pecado dele, do crime que ele está fazendo, da culpa que ele está fazendo, do transtorno que ele está fazendo. Ele faz o outro se sentir culpado. Ele é sempre muito bom. Ele é bom em tudo que faz. Ele é um ser dissimulado. Ele é um ser falso, que só sabe quem ele é, quem convive. Aquele que ouve falar não acredita de tão maravilhoso que é esta pessoa lá fora. Mas até que aquele lá fora ele consiga dominar e ele também passe a ser uma vítima sugada por este indivíduo. Porque eles têm prazer, não é em amar. Sabe por quê? Porque eles não amam. Eles só amam quem? Ele mesmo. Sabe? Eu acho bem interessante que na mitologia diz, né? Na mitologia diz que a criança nasceu, era filho de 2 deuses, e pediram para um mago ler a sorte. Aí disseram, olha, ele é tão bonito, tão bonito, tão bonito, que ele não pode se ver. E um dia ele foi se olhar no lago, viu o rosto dele, ele tão lindo, tão magnífico, tão perfeito, tão exuberante, que se apaixonou por ele mesmo e morreu de fome, diz a história do medo. Olha que interessante. E hoje, multidões de narcisistas. Muitos. E cada vez parece que Satanás está fazendo escala grande. A pessoa ruim, egoísta, destruindo o emocional da esposa, destruindo o emocional dos filhos. Ele não está nem aí. Não está nem aí. Se você está sem a perna e ele quer comer tocinho de porco que você não pode, ele vai dizer dane-se. Porque o que eu quero é que tem que ser feito. Porque eu mando. E bate no peito e acabou. Então, só Deus para nos livrar. Aí se você me perguntar assim, irmã Dilma, e teologicamente, será que tem jeito? Olha, eu vou trazer aqui algumas citações. Primeiro que eu quero é Isaías 14:12, que diz assim, ó, subirei o mais elevado. Eu subirei o mais elevado e serei como o Altíssimo. Lúcifer disse isso, porque ele não suportou ter alguém que recebesse adoração, que fosse servida. Da mesma jeito é o narcisista. Ele não suporta que ninguém se sobressaia, que ninguém compreenda, entenda mais que ele, porque tudo é ele que merece, tudo é ele que domina, tudo é ele que sabe o prazer dele. A realização pessoal é diminuir a sua vítima. Essa vítima pode ser sua esposa, pode ser o esposo, pode ser o filho, ele pode ser um chefe, ele pode ser um pastor, ele pode ser quem quer que seja, porque ele está em todas as camadas da nossa sociedade. Não tem uma camada para mim dizer assim, não, você é pobrezinho? Não se preocupe. Na camada mais pobre, não tem narcisista? Tem. Esse é o pior que tem.
que enche a mulher de filho e abandona a mulher no chão, suvina a comida, bate na mulher, tudo para a mulher não presta, ainda contorna. Se tu me deixar, eu te mato, eu mato teu filho, faz chantagem de tudo que é jeito. A lei para ele não existe. Lei Maria da Penha, que nada a mim não funciona não. Se tu denunciar, eu sou preso hoje, amanhã eu me solto e ó, quem é que vai? E Deus, como é que fica isso? Como é que fica Deus nessa história? Olha, Deus, ele não é do lado do mal. Nunca foi e nem será. Se você vive com uma pessoa que finge ser o que não é, você está chegando no seu limite com essa pessoa falsa, dissimulada, que lhe mata cada dia, faz questão de te pisar, e tu tá olhando para o céu dizendo, Deus, o que fazer? O que fazer? Porque se eu me deixar dessa criatura, vão dizer que eu não tive fé em ti. Deus responderá do céu, dizer, minha filha, meu filho, aí no mundo tem lei que rege. Procura ela, procura a lei que te favorece. Ah, mas eu não posso me divorciar porque eu vou para o inferno. E para onde é que tu vai viver nesse sofrimento terrível? Eu não estou dizendo para tu te divorciar. Eu estou te dizendo, busca o conhecimento sobre esta coisa. Porque o rei Herodes, em Atos 12, 23, ele também, um dia ele se vestiu de roupas finas, com seus trajes reais, sentou no trono, fez um discurso, aí o povo gritava, esse tem voz de Deus e não de homem. E ele se inchou. E as Sagradas Escrituras diz que o Senhor o feriu e ele morreu comido de bicho. Porque Deus, ele não inocenta o culpado. Não inocenta o culpado. E eu tenho algo assim muito forte dentro do meu ser. Que Deus, ele é o Deus da justiça, que diante dele não há um culpado que se passe por inocente e nem inocente que passe por culpado. Então Deus, ele é vivo, ele executa o juízo, como ele executou no Herodes, como ele executou, expulsando Lúcifer do céu, porque Deus, ele é muito justo, sabe? Esses narcisistas dizem assim, Deus é da misericórdia, Deus não vai me causar dano, Deus não vai me matar não. Isso aí foi narrativas bíblicas da antiguidade. Só que assim, avançou a ciência, tecnologia se desenvolve muitíssimo, mas eu vou te dizer uma coisa, quando a tecnologia falha, quando a ciência não dá jeito, quando o homem não respeita lei alguma, tem o juiz do juiz que julgará o perverso. E o Senhor fará justiça sim. Pode até parecer, tá demorando, pode continuar, mas não vai, porque uma hora Deus vai puxar a corda. Deus vai puxar a corda. Então, se você convive com um Deus desse, um narcisista desse, tenha muito cuidado e não deixa ele te sugar, não deixa ele te enterrar. Pede sabedoria e direcionamento. Não espera, ele vai mudar, ele fez isso, ele se arrependeu, ele me traiu, ele mudou, ele me bateu e pediu desculpa. Não, isso é estratégia de manipulação, tá? Ele nunca vai ter empatia, ele tem sempre uma relação abusiva, tanto ele como ela, tá? Ele ou ela estão sempre certo, querem ser admirado, e a maioria deles, o narcisista grave, tem o pé na psicopatia, segundo a doutora Ana Beatriz. Então, ele já saiu só do narcisismo e entra um pouco no psicopata, que já é aquele que bate, que se tu me deixar eu te mato, e mata mesmo. Você vê todos os dias o número crescendo de mulheres mortas pelos seus maridos. Como também, né, tem alguns maridos, mas tem também
Porque não existe só psicopata masculino, não existe só narcisista masculino. Tem o narcisista de ambos os sexos, de ambas as idades, tá? Não se engane. Ah, o fulano tem 60 anos, já é um coroa. Não. O narcisista, ele envelhece, tá? Por isso que você vê abusador aí descendo para penitenciário aí com 80 anos, com 60 anos, com 70 anos, porque ele envelheceu e a maldade também dele só evoluiu para a maldade, não para o bem. Então nós temos que termos muito cuidado, tá? Com esses indivíduos. Quando você vê um indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo. Aí você já vai saber, uau, eu aprendi isso, que é o narcisista. O narcisista. Isso é muito triste. Lá em 2 Timóteo 3, olha o que diz. Sabeis, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, alvarento, jactancioso, arrogante, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingrato e irreverente. Para mim, a pior das características do narcisista é o tal do blasfemador, porque ele já destruiu a tua vida de tudo que é jeito, te destruiu emocionalmente, psicologicamente, muitas das vezes até sexualmente, porque o narcisista ele faz sexo sozinho, só quando ele não quer que se dane o outro. Então, o que acontece? Quando ele já fez tudo, ele é implacável. Ele é desafeiçoado, ele não tem afeição por ninguém, por mulher, por filho, por mãe, por ninguém. Se morrer, ele disse, acabou. Importante que eu estou vivo. E vou viver. O narcisista pode morrer quem morrer. Ele não tem noção. E a pior delas, as características dela, além de ser cruel, inimigo do bem, ele é caluniador. Ele difama a sua vítima. Que Deus venha ter misericórdia de nós e nos dê sabedoria para resolver estas situações e que o Espírito dele nos direcione no caminho certo e tenha misericórdia e livre as suas filhas desses seres insubordinados e seus filhos também sejam livres desses seres insubordinados. Muito obrigado. Compartilhe este conhecimento, deixe o seu like, comente. Você conhece alguém assim? Comente. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo.